levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo. Estimados amigos, sejam bem-vindos para esse nosso encontro com a Palavra de Deus, quando, através do método da Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, nós nos dedicamos à preparação para as leituras da liturgia dominical. E aqui nos reunimos nesse mês de julho, que para nós catarinenses celebramos Santa Paulina, apesar de que já passou um tempo da celebração de Santa Paulina, 9 de julho, mas ainda assim nós nos confiamos à proteção e olhamos para o exemplo desta santa que viveu aqui no estado de Santa Catarina. Para nós, para o Brasil, para a igreja inteira, é exemplo de santidade. Também julho, especialmente aqui em nossa diocese de Joinville, vivemos o mês de conscientização do dízimo, esse gesto de amor, gratidão e fé para com Deus, para com a comunidade, com os irmãos e irmãs mais necessitados. Por isso, no exemplo de caridade de Santa Paulina, também sejamos caridosos e gratos a Deus através do gesto do dízimo. Há um padre aqui da nossa comunidade que costuma dizer que quando a evangelização toca no bolso, tudo fica mais difícil. E de fato, às vezes a dimensão do dízimo é uma dimensão da vida cristã que a gente procura não falar muito, que para nós é um pouco delicado para muitas pessoas, mas nós precisamos sim pedir a Deus a conversão do nosso bolso, para que o dízimo seja expressão de fé nossa para com Deus e para com a Igreja de Jesus. Vamos assim juntos nos preparar para a liturgia desse próximo domingo, dia 17 de julho, quando celebramos o 16º domingo do tempo comum. Passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigais viagem, sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito significativa do livro do Gênesis, quando Abraão e Sara recebem a visita desses 3 homens, desses 3 anjos, que são aqui reconhecidos como a presença da Santíssima Trindade. Vou colocar logo aqui a seguir uma imagem. Para nós é muito conhecida essa representação da Santíssima Trindade como 3 anjos em torno de uma mesa. E ao fundo, numa montanha, uma árvore. Pois bem, esta é a representação dessa primeira leitura, o carvalho de Mambré,
os 3 homens que visitam Abraão e para eles é servida uma refeição, por isso estão em torno à mesa. É uma famosa representação da Santíssima Trindade. Assim nós vemos já no Antigo Testamento, assim nós já vemos no Antigo Testamento a prefiguração da Santíssima Trindade, nessa cena tão bonita e tão conhecida da visita dos 3 homens divinos para Abraão. Interessante a gente notar que são 3 os que visitam Abraão, mas lá no final um deles diz: voltarei sem falta, como se estivesse falando de um só. Então sim, são 3 pessoas ali, mas é um só Deus que está presente. Então bonito olhar essa dimensão da Trindade que já começa a ser entrevista nessa imagem do Antigo Testamento. Cuidemos nessa leitura com as seguintes expressões: o nome do livro, Gênesis, o nome dos personagens, Abraão e Sara. Então aqui o Abraão com 2 As e o tio é no segundo A. O nome do lugar, onde estava o carvalho de Mambré. Carvalho, uma árvore, e aqui Mambré é o nome do lugar, da própria espécie dessa árvore que dá o nome ao lugar. A entrada, o A com crase, então que a gente fala ele 2 vezes. A expressão prostrou-se. Depois, quando um dos anjos ali respondeu para Abraão: faze como disseste. Como aqui estava falando para Abraão, que é uma pessoa só, então ele está no singular. Cuidado para a gente não colocar S no final dessas expressões ali, Faze como disseste, que foi uma só pessoa que disse, então disseste. Então cuidado para a gente pronunciar bem essa expressão. Outras expressões que não são tão difíceis: assaos, tenros, os bezerros tenros, os mais jovens com a carne mais macia, criado, coalhada, então aqui o banquete, um bom banquete aí que Abraão preparou para a visita de Deus à sua tenda. O salmo dessa liturgia, Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? 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 É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa? 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 Então cuidemos nesse salmo para algumas expressões, especialmente aí na primeira e segunda estrofe. Pratica, falando aqui de um verbo, íntimo, calúnias, língua, ímpio, que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, querendo ganhar ainda mais, juros, algo em cima, então que empresta com justiça. A expressão suborna, que também é o ato de subornar, vacilará, falando aqui do futuro, com acento também no último A.
Quem for proclamar ou cantar esse salmo, tome cuidado, a última estrofe, a terceira, tem três frases, né? Então é uma estrutura irregular, especialmente quando você vai encaixar a melodia, 2 estrofes com 4 versos e a última com 3. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Especialmente aqui o último parágrafo dessa leitura, tomemos cuidado nas seguintes expressões: admoestando, ou seja, exortando, falando a todos, e depois, para a todos tornar perfeitos. Ali no lecionário, né, na fonte que se usa na letra, a gente corre o risco de falar tomar perfeitos, né, porque o RN ali no lecionário vai parecer um M, especialmente quando quem não enxerga muito bem ali a letrinha, né, mas parece M, mas não, é tornar perfeitos, RN. Okay? E o Evangelho, retirado do 10º capítulo de São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a nossa meditação, essa liturgia do 16º domingo do tempo comum nos apresenta o tema da hospitalidade. Na primeira leitura, Abraão acolheu, hospedou a presença, a visita de Deus e ofereceu para aqueles visitantes, que aqui a gente vê que é o próprio Deus, um banquete. Bonito perceber que na liturgia a iniciativa é de Deus. Quando nos reunimos em torno da mesa litúrgica, assim como na primeira leitura Abraão esteve em torno da mesa da refeição com Deus, Deus também nos acolhe para nos dar uma refeição e assim celebrar a hospitalidade conosco. Cada vez que a gente participa de uma celebração litúrgica em torno do altar, por isso a centralidade sempre deve ser do altar, especialmente na celebração da missa, mas em todas as outras celebrações litúrgicas também, que a gente as faça em torno do altar, que é o sinal da acolhida que Deus tem para com cada um de nós. Mas também a liturgia precisa do nosso esforço, que a gente procure nas nossas comunidades preparar bem as celebrações da missa, ornamentar e organizar bem o espaço celebrativo, deixar ele bem arejado, acolhedor, para que essa hospitalidade aconteça. Deus quem nos acolhe em torno do altar e nós também que acolhemos essa presença de Deus quando preparamos bem a nossa celebração litúrgica. Na segunda leitura, Paulo dizendo dessa acolhida à palavra, e no Evangelho, Maria, que dá o exemplo e acolhe bem Jesus, sua palavra e seus ensinamentos. Marta, ela se preocupa primeiro com o trabalho de casa, o trabalho material. E Jesus dá uma correção para Marta, diz: olha, Marta,
teu trabalho material é importante, mas primeiro me ouça, primeiro ouça a palavra, primeiro acolha a palavra de Deus. No fundo, Marta e Maria são para nós o espelho de todo o trabalho pastoral. Que a gente primeiro se preocupe, especialmente na igreja, a ouvir Deus, acolher Jesus e depois sim, acolher as outras pessoas, acolher aqueles que estão ali nas nossas pastorais e movimentos e realizar o nosso trabalho pastoral. Antes de todo o trabalho, Maria, do Evangelho, a irmã de Marta, nos ensina a escutar Jesus. Antes de todo o trabalho na igreja, rezar. Antes da celebração da missa, antes de servir como leitor, de servir como ministro, como pastoral da acolhida, antes de ir ao grupo de reflexão, antes de ajudar na pastoral social, dobrar os joelhos diante do sacrário e ouvir Jesus, ouvir o Senhor, acolher a melhor parte, que essa sim não nos vai ser tirada. Por vezes, no trabalho na igreja, a gente pode até ficar um pouco chateado, achar que as pessoas não estão correspondendo ao nosso serviço, então talvez até o nosso esforço físico vai ser grande, a gente vai se cansar, essa parte nos vai ser tirada. Mas quando a gente faz isso antes, iluminado por Deus e com espiritualidade, essa sim não nos vai ser tirada. Que a gente possa assumir essa atitude de Maria, de acolher a melhor parte, de estar diante de Jesus, para depois trabalhar, ajudar e fazer o nosso serviço pastoral. O tempo que nós dedicamos para a oração nunca é perdido. Aqueles segundinhos, aqueles minutos que nós dedicamos para Jesus diante do sacrário, jamais vai ser tempo desperdiçado. Que a gente consiga, a partir desse momento, a partir dessa liturgia, durante toda a nossa vida espiritual, saber que o tempo dedicado para a oração é um tempo de grande valia e que nunca nos será tirado. Que possamos ser cristãos hospitaleiros, primeiro acolhendo sempre a graça de Deus e depois acolhendo tantas pessoas, irmãos e irmãs, que vêm sedentos para buscar a palavra, os sacramentos e a graça que o próprio Deus tem a nos dar. Juntos vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e depois de cada oração nós vamos responder: por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei o Papa com a luz de vosso Espírito Santo. Em suas decisões em favor do vosso reino, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Confirmai na esperança e na missão aos que são perseguidos por causa do anúncio do Evangelho, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Concedei-nos sabedoria e discernimento em nossas opções, e fidelidade a vós mesmo diante das dificuldades da vida, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Fazei resplandecer por vossa misericórdia o rosto do vosso Filho Jesus, no rosto dos pobres e abandonados no mundo, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Abençoai o sínodo de vossa Igreja e confirmai-a como sacramento de vosso reino, na prática do bem e na defesa da vida, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Que nós possamos contemplar esta cena de Marta e Maria. Marta que está meio agitadinha, Marta que está muito na atividade externa e esqueceu de rezar um pouquinho. E Maria que também trabalha, mas que antes reza, que antes ouve a voz, a palavra, os ensinamentos de Jesus. E vamos também pedir ao Senhor que nos tire um pouco de Marta que nós temos, daquela atividade alucinada que não consegue parar um minutinho e meditar, e que nos dê um pouco mais de Maria, que consiga, antes de tudo, ouvir Deus, acolher a palavra, para então tomar as boas decisões e trabalhar bem. Que durante essa semana possamos fazer um gesto de hospitalidade. Talvez ali na nossa rua, perto da nossa casa, alguém chegou
de mudança, um novo vizinho, uma pessoa que a gente talvez nunca viu na comunidade, está começando a ver agora, alguém diferente, que nós possamos tomar iniciativa e ir acolher essa pessoa, convidar para a igreja, perguntar se precisa de alguma ajuda, de algum auxílio da comunidade. Assim como Deus toma a iniciativa e nos acolhe, que possamos tomar a iniciativa e acolher as pessoas que também estão ao nosso redor. Por isso, com esse espírito de fé, com esse clima de hospitalidade, com muita espiritualidade, celebremos o 16º domingo do tempo comum.